há filmes em que tu sabes exatamente qual foi a ideia, qual foi o facto, qual foi o acontecimento que te inspirou para fazer o filme. Outros em que é mais difícil. No caso da Call Girl há vários episódios que me chamaram a atenção e que eu comecei a conjugar de maneira a criar uma história. Episódios que se passaram no Alentejo, com histórias de sobreiros, histórias de mortos aparecidos de uma maneira misteriosa. Simplesmente os factos só nos chamam a atenção se nós tivermos, ainda que por vezes inconscientemente, uma ideia mais abstrata sobre qualquer coisa que nos apetece falar. Eu penso que essa ideia que eu chamaria abstrata tem a ver com o facto de nós estarmos a viver num mundo onde cada vez mais o que reina é a regra do cada um por si. Eu preocupo-me sempre em encontrar temas que sejam atuais, porque isso suscita-me, de facto, de uma maneira geral, suscita-me reflexões e ajuda-me a criar histórias. E a minha preocupação também era que o filme não fosse um filme moralista, nem um filme de denúncia. Eu interessa-me pôr os factos e os personagens agirem sem que haja, de uma maneira muito óbvia, um olhar moral do autor sobre os personagens. O Tiago foi alguém que me caiu do céu, porque é um jovem que me foi apresentado por um amigo comum, talentosíssimo, um jovem, para mim é um jovem, tem a idade do meu filho mais novo, de 31, salvo erro, e ele tinha chegado de Nova Iorque, eu tinha estado a estudar, ele queria escrever argumentos, eu li uma coisa que ele escreveu em inglês, de que gostei imenso, e desafiei-o. E assim foi, portanto, nós fomos trabalhando ao longo dos anos, por períodos curtos, o que também não é mau, porque permite ganhar algum recuo, ou seja, de cada vez que repegávamos na história, percebíamos aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. Os personagens, vamos lá ver, há aqui 4 personagens muito fortes. Começando pela Call Girl. A Call Girl é quem dá o título ao filme. Eu queria que fosse portanto, é uma prostituta de luxo, uma mulher que usa o corpo, uma mulher que sabe que tem um corpo e que é uma mulher sedutora, apetecível, sensual. E eu queria que fosse uma mulher com alguma maturidade, porque o personagem dela é um personagem muito forte, de alguém muito determinado, bastante frio, que é capaz de vestir a pele de vários personagens no mesmo filme, e sobretudo que não fosse a eterna prostituta que é prostituta coitadinha, mas gostaria de se regenerar, de juntar dinheiro para um dia se regenerar, ou porque tem um filho com problemas, que anda na droga e tem que se prostituir para ganhar dinheiro, ou porque o ordenado é curto, enfim. Não, eu queria alguém que assume uma escolha. E portanto, depois de encontrar o ator, era complicado. Eu vim-me confrontado com este problema. Eu preciso de uma mulher à volta de 30 anos, que seja absolutamente deslumbrante, de fazer parar o trânsito, e ao mesmo tempo tenha classe, e que seja uma boa atriz. Portanto, não era fácil, confessemos que não era fácil. E portanto, a essa altura, depois de muitos testes e de muito procurar, eu acabei por optar pela Soraya, ou pelo menos fazer uns testes com a Soraya Chaves. Eu tinha ficado muito impressionado com a Soraya no Crime do Padre Amaro. É uma mulher lindíssima e que tinha, digamos, a aura das grandes vedetas, das stars. Havia ali uma star em potência. E, portanto, eu acabei por optar por ela. Quais eram os riscos? Primeiro, ela é bastante nova em relação ao personagem. Segundo, eu não sabia se ela tinha experiência como atriz e, sobretudo, se como atriz era capaz de encarnar um personagem destes, que é um personagem que tem que ser mais velho, tem que ser mais maduro, tem que ter um grande domínio de si, uma grande presença, etc. E, portanto, fiz alguns testes e ela acabou por me convencer.
E depois tudo o resto foi fazer um grande trabalho ao nível da maquilhagem, pedir para o filme ia ser feito no verão, para não apanhar sol. Eu queria que ela tem uma pele muito bonita, uma pele branca. Depois cabelos, a Ana Ferreira fez um trabalho excelente, porque ela tinha que mudar de fisionomia, de aspecto, conforme os clientes e conforme as situações. Foi de resto um dos grandes problemas do filme, ou seja, problema no sentido em que era o trabalho com os cabelos era uma coisa que implicava às vezes quase 2 horas. Depois uma coisa que foi importantíssima foi o trabalho com o Filipe Faísca, o trabalho sobre do guarda-roupa, que eu acho que é admirável. Foi de resto, eu não conhecia o Filipe Faísca e foi uma pessoa pela qual eu fiquei com uma enorme admiração e amizade e respeito, porque de facto foi fundamental. Eu acho fundamental que os atores se sintam bem, que tenham confiança, que sintam que a gente gosta deles e que acreditam no que eles estão a fazer. E portanto, eu tento não desestabilizar, mesmo quando há uma coisa que está a correr mal, quando eu acho que o ator está ao lado, em vez de lhe dizer com brutalidade e de uma maneira direta, olha que isto não é assim, é de outra maneira, tento levá-lo a fazer aquilo que eu quero. E para mim é mais importante que seja o ator a descobrir a maneira de o fazer do que ser eu a impô-la. Pronto, portanto, tu tens essa coisa de vir, não é? Vir com um passo apressado, não é? E olhar para a porta, porque apesar de tu tens que identificar o número, isto é um hotel novo, apesar de ser um hotel que és tu próprio que indicas o hotel, portanto, presumo-se que conheces, não é? Mas vês o número, não é? E aqui, antes de entrar, não é? Haver um esvaziado. Não sei, acho que talvez dê. Quer dizer, não é tanta a ansiedade de vir, é o fugir. Talvez dê, sobretudo porque pode dar para fazer uma paragem, não é? E olhares para os quartos, quando vês que é o quarto. Eu sabia-me disto. Isto é um. Percebes? Está a ver? Para te virares. São Pedro andar 103A sobre 1, parte da técnica. Levanta. Claro. Ação! Corta! Muito bem. Cortou. Eu pedia só para fazer mais um, porque acho que ainda pode ser melhor. Porta. Onde é que começa? Começa ali no quarto. Eu venho aqui à porta, eu ouvi bater à porta, não é? Venho aqui à porta, abre a cama, recua, é? Fica nele, depois ela volta a entrar em campo, é? Vem aqui falar com ele, depois sai de campo e a gente corta aí para dentro. Temos um plano depois todo daqui dentro. Pronto. Vamos a isto, já só falta filmar. Olá, querido. Porra, Vicky, estou a esperar 2 horas, caramba. Não podias desmarcar pelo menos um cliente? Um! Ai, cortaste o bigode. Foi por minha causa. Foi. Querido. Diga, pelo amor de Deus, assim não dá, percebe? Não dá! Caramba, sabes que eu estou na merda depois de uma situação destas? A tua mudança, não é? Como é um momento em que ele não te está a ver, não é? Tu fizeste isso, mas eu acho que é um momento importante. Eu tenho que sentir a tua frieza, percebes? Dali para aqui. Não, quando ele está aqui agarrado e que tu
e que tu mudas, não é? Epá, isto é uma coisa que está a custar, mas pronto, não é? E estás obviamente a fingir, exatamente. Portanto, é o momento em que eu fico contigo, não é? Portanto, podes dar no ar quase, ok, que o espectador vê, mas que ele não vê. Estás a ver? É o único momento que tu tens para exprimir qualquer coisa que não podes exprimir dentro dele, não é?